Olá, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo sobre como fazer gráficos, como construir gráficos de funções do primeiro grau. Olha, no vídeo anterior você deve ter visto o seguinte, que nós vamos sempre partir de uma função e nós vamos pensar numa tabelinha bem simples. Mas essa tabelinha ela tem uma característica importante. Os pontos que vão pertencer a essa tabelinha aqui são aqueles pontos de interseção do gráfico com os eixos x e y. Bom, e a gente sabe que quando um ponto ele está sobre o eixo y, a coordenada x dele vale 0. E quando um ponto está sobre o eixo x, é porque a coordenada y dele vale 0. Bom, falta agora a gente encontrar essa coordenada y aqui e falta a gente encontrar essa coordenada x. Marcando depois esses dois pontos aqui nos eixos, é só ligar esses dois pontos que aí a gente vai ter o esboço do nosso gráfico. Bom, repara aqui o seguinte, na primeira situação, x vale 0. Então a gente pode olhar aqui, ó, se x vale 0, eu vou ter menos 3 vezes 0, que dá 0, então sobra 1. É aquela ideia que esse termo independente aqui, né, que é o coeficiente linear, ele sempre vai indicar para a gente o valor de y onde o gráfico vai cortar, vai interceptar o eixo y. Então, é só tampar essa primeira parte aqui que a gente sabe, quando o x vale 0, quanto que vai valer o y, beleza? E na segunda situação, já é o inverso, é quando a função vale 0, quando o y vale 0. Quando y vale 0, a gente tem a raiz da nossa função. A raiz da função é sempre obtida por esse quociente aqui, ó, menos b sobre a. Menos b, se b vale 1, menos b é menos 1, dividido por a. Então, menos 1 dividido por menos 3, isso é 1/3. Ah, mas e se você não lembrar que a raiz da função é menos b sobre a? Ó, gente, isso é bem fácil, mas quer conferir? Para determinar a raiz de uma função é só igualar a expressão a 0. Então, a gente vai fazer menos 3x mais 1 igual a 0. Vamos passar 3x para lá, vai ficar que 1 é igual a 3x. Passando 3 dividindo, 1/3 é igual a x. Então, a gente obteve aqui também que quando a função vale 0, x vale 1/3. Agora que a gente já tem as coordenadas dos dois pontos, é só a gente vir aqui no eixo e marcar. Olha, primeiro, quando o x vale 0, o y vale 1. Então, eu vou criar uma escala um pouquinho maior aqui e vou marcar o 1 aqui. E quando o y vale 0, ou seja, quando o ponto está no eixo x, o x vale 1/3. Então, vai estar aqui. Esse é o ponto 0, 1. Esse é um ponto 1/3, 0. O que eu faço agora? Vou ligar esses dois pontos. Vou ligar aqui com a cor vermelha para ficar mais claro. Mais visível, na verdade. Aí olha que beleza, nosso gráfico está traçado. Aí vamos ver as coerências, né? Eu tinha que o A era um valor negativo e, portanto, o meu gráfico representa uma reta com inclinação negativa aqui, uma função decrescente. Uma observação que é importante a gente reparar é o seguinte, o valor de B, né, que no caso é 1, ele está explícito aqui no gráfico, tá? Ele sempre vai indicar para a gente onde o gráfico é o valor de y, onde o gráfico intercepta o eixo y. Agora, o valor de a, ele não está explícito no gráfico, né? A gente consegue verificar se o valor de a está coerente com o gráfico quando a gente observa que nesse caso aqui, por exemplo, deu uma reta que representa uma função decrescente, que no caso aqui a gente tinha uma função decrescente também. Então, muita gente às vezes confunde achando que aqui é B, então esse 1 é B, e que aqui, portanto, seria A, 1/3 seria A. Na verdade, 1/3 não representa A, 1/3 representa
menos b sobre a, que é a raiz da função. Tá bom? Então é bom ficar atento a isso aí. E agora a gente tem essa função aqui, f de x igual a 2x menos 4. Vamos lá? Naquele mesmo esquema, nós vamos descobrir quais são as coordenadas dos pontos onde o gráfico intercepta os eixos x e y. Então, quando x vale 0, a gente sabe que y vale o parâmetro b. No caso, o parâmetro b, menos 4. Ok? X vale 0, aqui fica 0, sobra somente menos 4. E a segunda situação é onde o gráfico intercepta o eixo x. Onde o gráfico intercepta o eixo x é porque o y vale 0. Nesse caso, a coordenada x representa a raiz da função. A raiz da função você pode obter igualando a função a 0 ou simplesmente calculando essa divisão aqui, menos b sobre a. Menos b. Se b é menos 4, menos b é 4 sobre a. 4 sobre 2 é 2. Então, é isso aqui. A raiz dessa função é 2. Agora que a gente já tem esses pontos, 0 menos 4, 2 e 0, nós vamos marcar. Ó, o 0 menos 4 vai estar aqui. Aqui está o menos 4. E o 2, 0. Aqui x vale 2. Beleza. Marcamos esses dois pontos. O que a gente vai fazer? Nós vamos ligar esses pontos e aí a gente tem o gráfico da função. Beleza? Tá vendo? Ó, função crescente, reta com inclinação positiva. Aqui no gráfico estão explícitos os valores de b e também o valor da raiz. Ok? Bem completinho aqui. Fácil, não é? E agora a gente tem essa função f de x igual a menos 3x menos 6. Vamos lá? Vamos procurar os pontos de interseção do gráfico com eixo x e y. Então, com y, x vale 0. Com x, y vale 0. Quando x vale 0, o valor da função é o valor de b, menos 6. E quando y vale 0, é porque a função vale 0, a gente tem a raiz da função. A raiz da função a gente obtém dessa forma, menos b sobre a. O b é 6, então menos b, se o b é menos 6, menos b é 6, sobre a. O a é menos 3. 6 dividido por menos 3, menos 2. Então, a raiz da função, menos 2. Já tem esses dois pontos. Vamos lá para os eixos, vamos marcar esses pontos. Ó. Então, y vale menos 6. Vamos marcar aqui mais ou menos uma escala. Aqui vai ser o menos 6. E o menos 2 vai estar de acordo com a escala que eu criei. Aqui é importante, né, quando você vai criar um gráfico, que você pensa numa escala que seja legal aí, tá bom? Então, marquei a raiz, marquei o valor de b. Vou ligar agora. Beleza. Prontinho, tá vendo? Função decrescente, reta com inclinação negativa. Estão marcados aqui a raiz e o parâmetro b. Raiz no eixo x, b no y. Fácil, né? Então, marcamos aí, acabamos de fazer mais um gráfico. E agora eu tenho a função f de x igual a menos x mais meio. Da mesma maneira, vamos lá, pontos de interseção do gráfico com o eixo y, x vale 0. Ponto de interseção do gráfico com o eixo x, y vale 0. Quando x vale 0, o valor da função é o valor do parâmetro b, meio.
E quando y vale 0, o valor de x é o valor da raiz da função. Raiz da função a gente obtém de que maneira? Fazendo menos b sobre a. Menos b. Se o b é meio, menos b, menos meio. Dividido por a. O a vale menos 1. Ó, menos meio dividido por menos 1 dá meio. Beleza? Então eu vou marcar o valor do parâmetro b, que é meio, e o valor da raiz, que é meio. Meio no y, meio no x. Eu vou criar uma escala aqui para ficar mais fácil para mim. Vou criar uma escala interessante que vai ser... Aqui tá bom. Se eu marquei essa mesma distância aqui, vou marcar a mesma distância aqui também. Meio. Meio. Beleza. Agora é só ligar esses dois pontos. E aí eu tenho o esboço do gráfico. Beleza, tá vendo? O valor de A negativo, função decrescente, e aqui raiz e valor de B. Tranquilo? Fácil, né? Então a gente fez aí mais alguns exemplos de esboço de gráficos de função do primeiro grau. Eu espero que tenha sido útil para você, tá bom? E agora você consiga fazer aí outros gráficos com mais facilidade. Clique nessa região, se inscreva em nosso canal de vídeos e receba todas as atualizações. À direita da tela estão as redes sociais que participo, você pode me encontrar lá. E se você clicar aqui nessa parte de baixo, você será direcionado para o nosso site auladoguto.com.br. Lá você vai encontrar as videoaulas e também exercícios e outras curiosidades e assuntos interessantes sobre a matemática. Ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, deixo com você o meu abraço. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.